Acorda, preguiça! Oiê, gente, voltamos. Quarta-feira estamos aqui, né, preguicinha? Dessa vez atendendo a pedidos não, a exigência. Preguicinha falou o seguinte: olha, esse papo de podcast é legal, mas fica toda hora fechado numa sala, não é minha praia, não é minha árvore, não é meu habitat natural, né? Então ele exigiu que a gente viesse aqui pro externo, mas ele e alguns outros bichos humanos também não gostam de lugares fechados. Eu não discordo deles não, que eu também gosto de um ar livre. Gente, vamos começar papo novo hoje, um papo muito legal, uma teoria que dentro de vários estudos eu pesquisei, eu tô trazendo como uma proposta para vocês me conhecerem um pouco mais na minha pegada de psicóloga, mas segura um pouquinho, vamos rodar a vinheta? Depois a gente começa a conversar sobre esse papo, beleza? Então, pessoal, agora papo sério, porque é psicologia, por outro lado com leveza, né? Porque afinal de contas, o canal do podcast Por que Preguiça, ele é um canal de entretenimento, um canal que fala de superação, mas de uma forma leve, de uma forma prazerosa, de uma forma divertida, e por que não divertida, já que a nossa vida, né, é feita de desafios e a gente tem que superá-los, de preferência sempre com muito bom humor. Dito isso, eu estudei bastante na época da faculdade, né? Eu fiz PUC, eu fiz psicologia na PUC do Rio de Janeiro, isso em 2009, e de lá para cá eu me concentrei bastante na psicologia, especialmente no estudo, em que eu gostaria de entender uma das grandes fases da vida, talvez a mais complicada. Bom, a maior parte de vocês, se não todos, sabem que eu não sou mãe, e aí eu sempre ouvi de todas as mães a dificuldade que era ter filhos, especialmente os adolescentes, a fase da aborrecência, aquela história toda. E eu comecei a me concentrar especialmente nesse tema, porque eu achava que quem não é mãe ou quem não teve a oportunidade desse privilégio, de todas as maneiras sempre entende um pouco, né? As mães, eu sou tia e eu praticamente ajudei a criar também as minhas sobrinhas, e é importante a gente entender o que acontece em cada fase da vida. Eu fui estudar alguns historiadores, alguns pensadores, muitos filósofos, além dos curiosos também de plantão, né? Alguns professores que publicaram artigos interessantes, e todos falam das fases da vida como a maior parte das pessoas conhecem: a infância, a adolescência, o adulto e o idoso, né? Até tem gente que usa uns termos meio feiosos, tipo a infância, a criança, o aborrecente, o adulto e a velhice. E hoje em dia a gente sabe que a papo de velhice já não existe mais, né? Hoje em dia o que seria o idoso de antigamente, 60, 65 anos, está em plena atividade, está super jovem, está super ativo. Então muita coisa mudou. Diferente dessas teorias já existentes, né, preguicinha? Eu resolvi abordar uma outra forma de me concentrar nas fases da vida. Eu gosto bastante porque me dá uma sensação mais libertadora. Eu não estou presa à idade, eu não estou presa aos padrões convencionais do tipo, se é criança, o comportamento que se espera é esse, se é adulto é aquele, se é o idoso é aquele outro. Até porque a gente sabe que muitos adultos, especialmente os meninos, né, acorda preguiçosos, não envelhecem, não amadurecem nunca. Então a gente sabe que a infância ela é muito relativa e ela é mais determinante, né, a fase mais determinante para a construção de todo o ser humano. Então, quando eu estava tentando encontrar um caminho dentro da psicologia, logo depois de formada, eu pensei em várias possibilidades, eu pensei em vários aspectos, que linha eu vou seguir, então tem todas aquelas abordagens, o que eu queria ser quando eu crescesse na psicologia. Bom, só por curiosidade, a primeira coisa que eu fiz foi, eu não me enfiei no consultório convencional, não tinha a minha clínica linda e maravilhosa esperando os meus pacientes chegarem. Pelo contrário, eu me aventurei num centro de referência e assistência social, num CRAS, isso na Praça Seca do Rio de Janeiro. Isso quer dizer, tiro, porrada e bomba, né? Emoção pra valer. Todos os dias ali são muito animados, são bem tensos. E eu encarei esse desafio com o maior prazer. Foram 3 anos muito interessantes que eu aprendi muito, especialmente porque eu estava inserida num contexto em que não dava para fazer de conta que as coisas não são de verdade. São pessoas de muito baixa renda, são pessoas geralmente beneficiárias do Bolsa Família, dos BPCs da vida, né? Dos benefícios da prestação continuada. Então são pessoas que realmente não têm renda, não têm verba e, obviamente, pensar em algum tipo de ajuda psicológica é um luxo, né? Porque psicologia já é um luxo para quem pode, né? Preguicinha, muita gente que pode pagar, ainda assim tem muitas restrições. Agora você imagina a pessoa que mal tem o que comer, colocar um psicólogo e numa sessão de psicologia, isso nem passa pela cabeça, chega a ser uma agressão ao clássico. Mas pensando nisso e obviamente querendo fazer uma parte social do meu trabalho, eu quis sim ser inserida nesse contexto. Então eu saio de uma multinacional como L'Oréal Paris, com luxo, glamour, com marcas como Giorgio Armani, Lancôme, Saint Laurent, Roger Gallet, Oscar de la Renta, e vou para onde?
e vou para um CRAS, um Centro de Referência e Assistência Social, onde a faixa salarial das pessoas era R$ 89 por filho. Aí daí a intensidade de filhos que eles fazem para garantir um dinheirinho a mais em casa, mas isso agora não é discussão. Qual foi o aprendizado? O que esse lugar me trouxe? Primeiro, o benefício de viver uma realidade. Não era aquele sonho da faculdade, não era aquela expectativa do recém-formado, não era aquele consultório à meia luz e tudo muito bonito e romântico. Muito pelo contrário. Era uma realidade dura, visitação às casas, isso era sob morro de verdade, tá? São José Operário, Morro do Chacrinha, são morros bem perigosos ali no bairro do Jacarepaguá, na Praça Seca, né? E que a gente estava sujeito a tudo. Tínhamos garantia não, tínhamos um passaporte limitado que era o carro da Prefeitura do Rio de Janeiro, que também não nos respaldava de nada, porque esses eventos, quando eles acontecem, não tem nada a ver com hora, lugar, pessoas que estão ali. Tá ali, deu o azar de estar na hora certa, no lugar errado. Digo hora certa por quê? Porque a gente sempre subiu o morro na intenção de ajudar alguém. Só que muitas vezes podia dar errado. Comigo, graças a Deus, nunca deu nada de errado, sempre fui muito feliz, muito bem recebida pelas comunidades. Beijão pra todo mundo, se tiver alguém me assistindo. E se não tiver agora, vai ter em algum momento. Porque o Acorda da Preguiça só tá começando. E, gente, o que eu extraí de tudo isso? Eu entendi que organizar a vida é um conceito muito difícil. Porque apesar de cada um de nós viver quase as mesmas coisas nas mesmas épocas, elas vão variar dentro de um contexto social, lógico, dentro de um contexto socioeconômico, principalmente. O homem não é meio do fruto, então um conceito socioeconômico ele é determinante para nos conduzir por alguns caminhos, por algumas trilhas que vão nos favorecer ou vão nos atrapalhar um pouquinho nessa evolução pessoal. E aí a outra questão que eu tinha era assim, se eu tivesse que trabalhar por idade, como a maior parte das fases trabalham, de que idade, com que idade eu me identificaria? Bom, certamente não seriam com as crianças, não por elas, que eu adoro crianças, mas porque as crianças, elas têm pai e mãe, e geralmente os pais e as mães são o maior desafio na construção de uma criança saudável. Então os pais e as mães, especialmente as mães, têm uma influência muito forte, ou tutor, tá, gente? A gente fala da mãe, que tem muita gente que desempenha esse papel sem ter sido a mãe geradora daquela criança. Então esse tutor, ele tem muito direito e poder sobre essa criação, e é muito difícil você ouvir uma opinião externa quando você, obviamente, fez aquela criança ou você tem a gestão sobre ela. Jovens, foi aí que eu me apeguei. Já conto por quê. O adulto ele tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher vir ou não vir para um tratamento, para um acompanhamento, para dividir com alguém profissional quais são as angústias, quais são as histórias que ele tem e que outra trilha seguiria se tivesse opção. E os idosos, gente? Os idosos da minha época, novinha, né? Eles já não acreditavam nesses tratamentos. Isso é besteira. Imagina, eu vou contar a minha vida para um estranho, para uma estranha, vou sentar ali e vou contar. Essa altura da vida não vai mudar nada. Então os idosos também tinham muita dificuldade de acreditar na possibilidade real de alguma coisa ser capaz de mudar o que ele viveu até ali. Já tem 60 e tantos anos, imagina se alguém a essa altura vai conseguir mudar a minha história. Eu não tinha essa pretensão. E aí vieram os jovens. Adoro, porque assim, eu adoro os jovens. Não que eu não goste das demais fases quando a gente fala de idade, tá? Mas é que o jovem ele tem uma coisa muito curiosa. Primeiro, ele tem uma certa autonomia sobre as escolhas. Eu digo porque eles ainda têm muitos que são menores de idade. Mas eles não têm total poder sobre eles mesmos. Ou seja, não têm uma consciência, muitas vezes, de si próprios. Claro que eu não estou falando de todos, né? Sempre há exceção. Mas a maior parte dos jovens, e por isso que a gente chama de adolescentes, aborrecentes, puberdade, essa fase, né, em que os hormônios estão em ebulição, eles são muito inquietos. Eles têm muitas dúvidas. E o que é pior, eles têm poucas pessoas que eles se sentem à vontade para trocar. Não que as pessoas não sejam referência para eles, mas as referências hoje muitas vezes estão nas redes sociais. Dá um Google, você vai saber a resposta para sua inquietude. Não é assim, né? A gente sabe que hoje temos muitas respostas prontas, muito expert nas redes sociais ensinando tudo, mas no fundo, poucas pessoas conseguem entrar aqui, conseguem realmente entrar no seu eu, fazer você entrar no seu eu, que na verdade o nosso papel é esse, e você extrair o melhor de você daí de dentro. Então não sou eu, não é ninguém, porque não existe receita. Não tem nada pronto para dizer para uma menina de 14 anos uma coisa que funcionou para ela e dizer para uma outra menina da mesma idade, faça assim que vai dar certo. Tem nada a ver. São pessoas, são indivíduos diferentes. E isso muda tudo. Por isso que a gente não tem uma receita pronta para ninguém. Cada um de vocês que vier para um de nós, profissional da psicologia, da psiquiatria, de outros estudos, como a própria filosofia, são pessoas que têm uma história única. São pessoas que têm vivências únicas. Mesmo o gêmeo, né? Ele vai ter uma vivência única. Ele vai sentir de forma diferente. Então essa experiência que é exclusiva, que é só dele, essa experiência a gente não consegue dividir com todo mundo. E aí vem o jovem e fala assim pra mim, mas Úrsula, legal, papo top, né, preguicinha? Como é que alguém não vai se sentir seduzido por uma abordagem dessa? Mas, cara, na moral, não vou te contar nada. Sabe por quê? Quem te paga é minha mãe.
Tu acha mesmo que eu acho que tu não vai bater tudo pra ela? Tô falando meio que na gíria, tá, galera? Pô, tu acha que tu não vai bater tudo pra ela? Pô, minha mãe vai... Pô, tu vai buzinar a parada toda. Como assim? Pô, vou chegar aí, novinha, me conta tuas paradas que eu não vou contar pra ninguém. Ah, para, mentira. Aí eu falo assim, ô novinha, ô novinho, cola em mim. Caras, revista, sabe aquela famosa? Tá bom, só os velhos sabem isso. Ilha no verão e castelo no inverno. Ou seja, não tem nada a ver. Voltando agora ao papo sério, se você dividir comigo o que você precisar, é entre nós, não vai sair daqui pra ninguém, não importa quem me paga, importa quem eu tô cuidando, quem eu gostaria de ver evoluir, literalmente passar de fase. E aí, galera, quando eu me identifiquei com os jovens e ali era o meu canal, e por isso que eu brinco muito com o novinho, esse é meu apelido, aliás, em várias partes por onde eu circulo, a ideia era exatamente essa, era tornar a psicologia uma coisa próxima desses jovens, desses novinhos, para que eles se sentissem seguros, confortáveis e confiantes de compartilhar com alguém. Porque é muito difícil você realmente tirar de dentro dessa juventude as dores, os sentimentos, as sensações ruins que eles carregam muitas vezes em silêncio. E aí vou contar outra parada para vocês. Lembra do CRAS que eu falei, do Centro de Referência? Gente, só ali eu tive pelo menos por baixo 19 pacientes. Esses eram frequentes, tá? E faziam qualquer tipo de ação contra eles mesmos. Tomavam atitudes de automutilação, suicida. Graças a Deus eu nunca perdi ninguém, mas era uma realidade. A maior parte desses jovens chegavam para mim, tipo fim de carreira. Nunca perdi ninguém. Hoje sou madrinha dos filhos de alguns deles. Se não, sou madrinha do casamento. Enfim, as relações continuam. Alguns deles ainda me ligam 3 horas da manhã. E o preguiça sabe disso, que ele tá do meu lado e acompanha. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi, na minha teoria, começar do começo, começar do início. Pegar a parte mais vulnerável desse processo. Só que em vez de eu ficar preocupada com a criança que está ali de 0 a 11 anos, eu resolvi dividir essa nossa teoria em 4 grandes fases, mas com uma abordagem completamente diferente. Então eu vou dizer para vocês primeiro quais são as 4 fases e pasmem, vocês têm que ver as 4. Não é que eu quero aprender vocês aqui comigo não, que eu até quero, né, preguicinha? A gente adora a companhia. Mas na verdade é que você tem que saber em que lugar você está dessa história. E dependendo da fase em que você tiver, para que outra fase você quer avançar e como. Porque a teoria é linda, né? Mas como é que a gente leva isso para a prática? Vocês me viram aqui falar de outras abordagens antes, né? Esporte, comunicação não violenta. Tudo isso é relevante porque tudo isso é a construção da gente. Mas agora a gente tem que fazer um trabalho que seja pontual, onde eu tô e para onde eu quero ir. Então essa é a minha proposta para vocês. Lembra que no último programa eu fiz uma pergunta? Se você pudesse escolher, com que idade você partiria dessa para uma melhor? Bom, a única certeza que nós temos na vida é que a gente vai, né? Agora, como? Também não sabemos. Agora, quando? Já pensou? Eu vou te ajudar. Bom, gente, euzinho aqui, se pudesse, não ia, né? Claro, acho que ninguém quer. Dizem que aqui é ruim, mas a gente não sabe onde tá indo, então é melhor não arriscar, né? Vamos ficar por aqui mesmo, que tá legal pra caramba. Gente, 4 fases. Vou dar os nomes para elas, depois a gente vai detalhar cada uma delas. Claro que não tudo hoje, senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Mas a primeira é a fase do descobrir. É a fase da descoberta. A segunda fase, construir. Vai guardando. Terceira fase, usufruir. E a quarta fase, delegar. Tá fácil? Vou ajudar. Descobrir, primeira fase, de 0 a 25 anos. Então, se você me disser assim, eu queria morrer com 100 anos. Beleza, vamos chegar aí. Porque de 0 a 25 anos, eu tenho eventos que são recorrentes dessas idades, desse momento da vida da gente, em que eles são, para a maioria das pessoas, repetidos. Alguns deles, outros serão, pessoais. Óbvio que vai acontecer cada coisa para cada um. Quando eu falo em construir, eu vou de 26 a 50 anos. Então, estou dividindo esse centenário aí em 4 grandes fases de 25 anos. Tamo junto. Então, quando eu falo em construir, eu tenho de 25 aos 50 para montar minha vida. Vou casar, vou separar, vou fazer filho, vou estudar, vou trabalhar, vou trocar de emprego, vou abrir minha empresa, vou quebrar, vou abrir outra. Vamos construir. Terceira fase, usufruir. Aí a ideia é que o quê? Cheguei de 50 para cima, 51. Bora curtir? Bora viver? Bora escolher com o que eu vou trabalhar? Bora escolher com o que eu vou viver? O que eu tô afim de fazer nessa vida? E por fim, usufruir. E usufruir, gente, também não se iluda, tá? Usufruir na terceira e depois a gente vai delegar. E o delegar, não se iluda, tá? Delegar não é aquele papo do tipo, quem vai empurrar minha cadeira de rodas, não. Esquece, novinho, esquece, meu garoto. Esquece, preguiça. Esse delegar vai ser o quê? A gente pegar a melhor parte da nossa vida, que é literalmente poder descansar, mas delegar as tarefas para alguém da nossa confiança. Delegar, por exemplo, naquele cruzeiro maravilhoso da terceira idade, que o nosso garçom lindo, maravilhoso, vestido de marinheiro, venha nos trazer o próximo aperol, o próximo drink lindo e colorido. Que tal? É delegar que alguém cuide do seu patrimônio, porque você agora só quer gastar. Mas você tem gente de confiança que você também construiu ao longo da sua vida, pessoas que vão cuidar
do seu patrimônio para que você possa usufruir agora sim, dentro dessa parte do delegar, que é a parte gostosa, que a gente curtir a vida de verdade. Então, gente, essas fases, elas são muito legais. É claro que de 0 a 25 anos, de 26 a 50, de 51 a 75, de 75 a 100, muita coisa acontece. Por isso que eu disse que a gente vai destrinchar cada uma delas por pedacinhos, a cada 5 anos, porque a gente vai dividir cada uma das 4 fases de 25 anos em 5 fases de 5 anos. E aí vai ficar mais fácil. Tá comigo? Bora junto? Que tal, Princinha? Quer aprender? Isso é idade mesmo, bem lembrado, hein? Quantos anos você tem? Vou perguntar pro seu pai, essa parte eu não sei. Bom, mas também se for muito, não revela, deixa a galera curiosa. E, gente, olha só, eu não vou revelar minha idade por enquanto, mas o meu apelido é novinho, então por isso vocês já estão entendendo qual é a vibe aqui, né? Adorei bater esse papo com vocês, tenho certeza que vocês vão adorar a teoria das 4 fases, os ciclos da vida, com exclusividade, com a percepção e com a abordagem de Úrsula Bandeira.